Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Veja os destaques desta edição. Projeto de lei aumenta a punição para quem permitir a entrada de menor de idade em motéis. Indicação ao governador sugere ampliar o cerco eletrônico da capital para os centros urbanos do estado. Projeto de lei determina prioridade em todos os assentos do transporte coletivo para idosos, grávidas e pessoas com deficiência e com criança de colo. No terceiro dia de trabalho em plenário, os parlamentares aprovaram a instalação de uma CPI. A repórter Gabriela Zorzal traz os detalhes pra gente. Gabriela? Nesta quarta-feira, os deputados fizeram a sessão ordinária e também uma sessão extraordinária. O plenário aprovou 2 projetos de autoria parlamentar do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Um dos projetos trata da punição para o estabelecimento que descumprir a proibição da entrada de crianças e adolescentes em motéis. Além da multa, o estabelecimento poderá ter o funcionamento suspenso ou ser fechado. Isso é um grave problema que nós verificamos hoje na sociedade, não só no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Alguns casos registrados e casos emblemáticos de exploração sexual de crianças em locais inadequados. E essas crianças, então, são submetidas a todo tipo de constrangimento, a todo tipo de crime e são violentadas diariamente. E o nosso projeto de lei ele traz sanções e até mesmo, além das sanções pecuniárias, multa, então você vai ter multas gradativas e até chegando ao ponto, no caso de reincidência, da interdição, de fechamento desses estabelecimentos. O que nós pretendemos com esse projeto? E temos certeza que teremos o apoio dos 30 parlamentares dessa casa, pela sensibilidade de cada um deles. Nós queremos evitar a exploração sexual, queremos evitar que crianças passem por esse constrangimento. O outro projeto estabelece que todos os assentos do transporte coletivo são preferenciais para idosos, grávidas, pessoas com criança de colo e pessoas com deficiência. Infelizmente, em muitos casos, os idosos ou pessoas especiais, além das gestantes, ficam confinados em um ambiente restrito dos coletivos, dos ônibus. E aí, com a movimentação do ônibus, ou seja, o ônibus para, ele sai, quando ele arranca, essas pessoas vão ao solo, se machucam a caso de graves lesões. Então, nós queremos que todos os assentos sejam de uso preferencial. E aí o idoso vai ter direito a sentar em qualquer lugar. Obviamente isso vai partir de um consenso e de uma relação de conveniência entre todos os envolvidos. Mas é fundamental também que esse projeto seja aprovado para que cenas lamentáveis não se repitam. E nós temos casos de idosos, por exemplo, que já ficaram hospitalizados por conta de quedas durante o transcurso da viagem e que tiveram sérias sequelas e consequências para a saúde. Isso é que nós queremos evitar. E a mesa diretora da Casa autorizou a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão será formada por 3 membros, funciona por 90 dias, podendo ser prorrogada. E o pedido para a instalação dessa CPI é do deputado Marcelo Santos. Eu presido a Comissão de Infraestrutura, que naturalmente, por força da Constituição e do regimento interno, nos dá toda essa condição de fiscalizar essas obras do Estado e com mais pertinência pertencendo a essa comissão que a gente chama de COINFRA. Criando uma comissão parlamentar de inquérito, você ganha mais musculatura e diminui a distância entre convidar e convocar alguém que precisa prestar algum esclarecimento, usando, por exemplo, a legislação federal, que diz o não comparecimento você pode usar a força da lei, solicitando o juízo criminal da comarca onde alcança esse cidadão e ele ser conduzido coercitivamente, que não é o caso. Nós queremos, na verdade, fiscalizar as obras e, além disso, nós queremos também fiscalizar esses veículos adulterados que já geraram problemas enormes para o Espírito Santo, veículos que colidiram com outros e que ceifaram diversas vidas porque tinham documento adulterado, emitindo laudos que não eram verídicos e que nós queremos entrar a fundo nessa documentação junto ao Detran, porque isso tem prejudicado muito e não dada a segurança devida quando você observa, por exemplo, um veículo pesado, fala essas carretas que transportam pedras, que transportam outro tipo de mercadoria e a quantidade de eixo ampliada e você não sabe se ela está adequada às normas do Denatran. E aí, algumas vezes, alguns agentes dão a essas pessoas ou empresas uma certificação através de uma vistoria de que ela é irregular, ela é fraudada e o Detran acaba sendo induzido a erro, emitindo, por exemplo, o documento de uso obrigatório. Então, o papel da CPI é justamente esse, mas com toda a cautela, com toda
a cautela necessária que deve ter um agente político, nesse caso nós que faremos parte da comissão parlamentar de inquérito, que vamos apurar essas possíveis irregularidades. Já instalada na casa, a CPI contra os maus tratos aos animais vai dar continuidade aos trabalhos da CPI, criada e encerrada na legislatura passada. Nós retomamos a CPI porque é um trabalho que não esgota. Nós tivemos fizemos uma análise, teve o resultado das denúncias que foram apresentadas na CPI, que aconteceu na legislatura passada, porém, quando o relatório estava sendo apresentado, nós estávamos com novas denúncias, o que motivou, nós estamos reabrindo, fazemos o compromisso no final da leitura do relatório de que nós reabriríamos aquela CPI para a gente dar sequência a esse trabalho, onde ainda a legislação é muito frágil com relação à causa animal, onde o orçamento, tanto do governo federal como do estado, ainda é muito precário para a gente estar dando conta e estar ajudando as prefeituras municipais a estar dando conta dessa questão que para nós é tão importante, de você dar qualidade de vida, de você estar cuidando de nossa fauna, de nossa flora, de nossos animais domésticos, ou seja, em decorrência dessas fragilidades, eu vi que era necessário, nós estamos retomando esse trabalho, porque as denúncias persistem, todo nesse período de recesso, o número de denúncias ele é tão grande que ele é suficiente para poder nós estarmos discutindo sobre a questão animal ainda por mais 1, 2, 3 anos, até que a gente possa estar conseguindo fortalecer as políticas e o orçamento no sentido de estar resolvendo esse problema. Em eleição de chapa única, a deputada Janete de Sá foi eleita presidente e os deputados Vandinho Leite e delegado Lorenzo Pasolini, respectivamente, ficaram com a vice-presidência e a relatoria da CPI de combate aos maus tratos aos animais. Uma outra medida envolvendo animais é de iniciativa do deputado Dr. Hércules. Ele encaminhou o projeto de lei que institui a campanha de controle populacional de cães e gatos, acompanhada de ações educativas sobre propriedade responsável de animais. Uma das ações a serem tomadas é a castração dos bichos. Eu cheguei a destinar para o município de Vila Velha, no outro mandato, uma unidade móvel de castração de cães e gatos. Infelizmente, a prefeitura, na época, não conseguiu viabilizar esse recurso e não foi adquirido esse veículo. Um excesso de trailer, centro cirúrgico, para fazer um convênio, especialmente com o VV, porque é em Vila Velha, para fazer castração desses animais de rua, ou que não seja de rua, mas você tem um animal em casa. Você não quer que ele reproduza mais, então você pode fazer a castração. Isso está sendo feito também, só pago pelas clínicas particulares. Nós precisamos fazer isso para a população carente. Então, nosso projeto, nossa indicação é essa, para que seja feito um trabalho de castração, de controle da população de cães e gatos. O cerco eletrônico de segurança já é utilizado na cidade de Vitória e conta com a utilização de câmeras que identificam os veículos ao passarem pelos pontos de barreira. Indicação feita pelo deputado Fabrício Gandini ao governador do estado sugere a expansão desse tipo de serviço nos principais centros urbanos do estado. O projeto já funciona aqui na cidade de Vitória, é chamado de cerco inteligente de segurança aqui na cidade, e a ideia é que ele seja ampliado para o estado. Por quê? No município de Vitória ele teve um êxito enorme, é uma tecnologia que ajuda a otimizar as forças policiais, né? A gente tem aí um alarme, ele funciona totalmente independente de ter alguém monitorando, ele faz a leitura das placas e identifica alguma restrição, algum problema, e toca um alarme e aí é acionada a força de segurança. Em Vitória, em menos de um ano, 300 e poucos dias que está em funcionamento, a gente tem aí 105 veículos apreendidos e diversas pessoas que foram presas em virtude desse equipamento importante aqui na cidade. Então, eu acredito que com a ampliação disso, o crime que poderia migrar de Vitória para outro lugar, ele vai, na realidade, sair do Espírito Santo e a gente vai conseguir tirar de circulação a quantidade grande de pessoas mal intencionadas. E o Jornal Panorama de hoje está chegando ao final, mas você pode acompanhar as atividades da Assembleia pelo portal e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro aqui mesmo na TV Assembleia, o seu canal Cidadão.